Estamos sendo gravados novamente. Vou compartilhar da onde a gente parou. Cadê você? Tá aqui. Todo mundo vendo? Beleza. Gostei, Daniela. Pessoal, o barulho aqui em volta tá bem intenso, então assim, não se preocupem, tá? Vou só avisar vocês para vocês não assustarem. Cadê eu? Achei. Bom, a gente tinha parado no manuseio de produtos químicos. Vamos continuar daqui, beleza? Sinalização para armazenamento de substâncias perigosas. A gente falou incansavelmente até agora de FISPIC e de rótulos, né? Por que que eu falei tanto disso? Porque são os dois pontos mais importantes quando a gente lida com substâncias perigosas. Eu preciso saber o que é aquilo ali e qual o risco que ele me oferece, certo? É muito importante, né, a gente saber, né, com que a gente está lidando. Ah, mas eu sou só o bombeiro civil da empresa, eu não manipulo nada, mas você é que vai ter que saber o que fazer na hora do vamos ver, né? Então, a rotulagem preventiva, gente, é um conjunto de elementos com informações escritas, impressas ou gráficas, e eu acrescento aqui, ou tudo ao mesmo tempo, relativas a um produto químico que deve ser afixada, impressa ou anexada à embalagem que contém o produto. Portanto, a maneira primeira de eu informar sobre o risco de um produto é através do rótulo, tá? A rotulagem preventiva deve conter os seguintes elementos, são 5 pontos importantes a serem observados. Primeiro, a identificação e composição do produto químico, e aí aqui vale salientar, colocar a marca, né, o nome comercial, que às vezes você conhece ele mais pelo nome comercial do que pelo nome químico, mas também, né, o nome químico, pictogramas de perigo, a gente vai ver o que é isso agora para frente, se não hoje, na próxima aula. Eu acho que hoje não vai dar tempo da gente ver os pictogramas, não, mas na aula de amanhã, tá? Palavras de advertência ou palavra de advertência, perigo, tóxico, sufocante, irritante, inflamável, comburente, né? Frases de perigo, e aí, dependendo do material, eu tenho muitas, dependendo do material, uma só. Frases de precaução e informações suplementares, né? Principalmente quando é um produto químico que reage facilmente com qualquer outro produto, com ar, com água, né? Enfim. E aí, essas informações têm que ser claras e objetivas. Ó, o bombeiro de novo, gente. Vamos lá. O fabricante, ou no caso de importação, o fornecedor no mercado nacional, deve elaborar e tornar disponível ficha com dados de segurança do produto químico, a FISPIC, para todo produto químico classificado como perigoso. A gente está falando produto químico perigoso, produto químico perigoso, produto químico perigoso. Como é que eu sei que esse produto químico é perigoso, tá? Através da classificação desses produtos, tá? E aí a gente vai ver, são 9 classes de risco dos produtos, e aí a gente vai ver, dentro dessas 9 classes, o que é esse produto e como que eu identifico ele, tá? Eu vou mostrar cada um deles aqui. Os trabalhadores devem receber treinamento, primeiro, para compreender a rotulagem preventiva e a ficha de dados de segurança, a FISPIC, né, do produto químico,
e sobre os perigos, riscos, medidas preventivas para uso seguro e procedimentos para atuação em situações de emergência com produto químico. E esse é o treinamento, vocês estão fazendo uma parte dele, o complemento desse treinamento é feito quando vocês são contratados pela empresa, ok? Porque cada empresa tem um tipo de produto, cada empresa tem um material que ela investe para combater ou para mitigar vazamentos com esse produto. Por isso que esse treinamento específico é muito importante. Certo? A gente vai começar a falar sobre os rótulos de risco, a classificação hoje. Eu achei que não ia dar tempo hoje, mas eu acho que hoje a gente vai parar pela metade, porque já é 9h10, mas vamos que vamos. Pessoal, importante, tá? Eu posso estar pedindo para vocês buscarem materiais entre uma aula e outra, tá? Então, hoje, ao final da aula, vocês me lembrem que eu tenho uma tarefinha para vocês para amanhã, tá? Pequenininha, tá? Não é extensa, não. Para a gente fazer uma aula interativa amanhã sobre FISPIC, ok? Tranquilo, pessoal? Deixa eu ver as carinhas de vocês. E aí, o pessoal que não está com a câmera aberta ou que está com problema de microfone, não tem problema não. Nas aulas interativas a gente usa o chat, ok? Muito bem, meninos. Eu falo muito ok, tá? Não preocupa não. Bom, aqui, gente, a gente vai ver sobre rótulos de riscos, painel de segurança e a resolução 420 de 12/2/2004 da ANTT. O que é essa resolução? A ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, tá? Essa resolução vai falar que todo automóvel, veículo, dispositivo, vamos colocar assim, que pode ser vários, pode ser trem, pode ser caminhão, pode ser, enfim, né? Todo dispositivo que for transportar produtos químicos perigosos tem que estar devidamente sinalizados. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os rótulos de risco, onde eu tenho as classificações de riscos das substâncias, que vão de 1 até 9, sendo que algumas delas, por exemplo, A1, A2, A4, A5, A6 e A7, elas têm subdivisões, ok? E a gente vai falar um pouquinho de cada uma delas, tá? Então, esses daqui são os rótulos de risco, e aí, aqui está todos eles, né, o exemplo de todos, a gente vai ver o que cada um significa, beleza? O classe 1 são os explosivos. Classe 2, que são subdivididos em 3 outras classes, gases inflamáveis, gases não inflamáveis não tóxicos e gases tóxicos. Classe 3, líquidos inflamáveis. Classe 4, subdividido em 3 outras classes, sólidos inflamáveis, substâncias sujeitas à combustão espontânea, substâncias que em contato com a água emitem gases inflamáveis. Classe 5, subdividida em 2 outras classes, substâncias oxidantes e peróxidos orgânicos. Classe 6, substâncias tóxicas venenosas ou substâncias infectantes. Classe 7, materiais radioativos. Classe 8, corrosivos. E classe 9, substâncias perigosas diversas. Então, quando vocês estiverem passando na estrada e tiver um caminhão perto de vocês que tem uma placa, alguma dessas plaquinhas aqui, vocês sabem que aquela substância ali é de risco, né? E tem como eu saber qual substância que é, não por essa aqui, mas pelo painel de segurança, que é o próximo item que a gente vai ver provavelmente amanhã, certo? Então, esse quadrinho aqui é muito, 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 muito importante. Então, classe 1, explosivos, né?
que são substâncias e artigos que não apresentam risco significativo. 1,5, substâncias muito insensíveis com risco de explosão em massa. E 1,6, artigos extremamente insensíveis sem risco de explosão em massa, tá? Então, vocês vão ver a plaquinha escrito explosivo, que pode ser 1,4, 1,5, 1,6, ok? Ou somente explosivo, beleza? Então, tá perto de um caminhão na estrada, tô andando do lado dele, ele com essa plaquinha, pessoal, fica muito tempo, não. Um galeizinho de um caminhão desse pode dar BO, tá? Claro que a gente está exagerando, né? Substâncias inflamáveis gasosas, né? Classe 2. Nós temos gases inflamáveis, exemplo, o GLP, que é o gás de cozinha, o acetileno, hidrogênio, dentre outros. Gases não inflamáveis e não tóxicos, argônio, hélio, oxigênio, nitrogênio, dentre outros. O oxigênio, gente, ele não é inflamável, mas ele é combustível para a combustão. Não, ficou até um trocadilho bonito, né? Sem oxigênio eu não tenho fogo. Quando eu tenho oxigênio, ele alimenta a combustão, ele alimenta o fogo, tá? E os gases tóxicos, amônia, gás clorídrico, vapores clorídricos e orgânicos, dentre outros. As plaquinhas desses tipos de inflamáveis gasosos são a do gás GLP, por exemplo, que a gente vê nos caminhões que transporta botijão de gás para casa, né? Gás inflamável, gás não inflamável não tóxico e gás tóxico, certo? A amônia, por exemplo, tem essa plaquinha aqui, onde a gente tem, por exemplo, uma esfera de amônia, tá? Qualquer empresa que tem esfera de amônia tem essa plaquinha. E nós temos esfera de amônia em várias empresas. Ai, desculpa, gente, coisei errado. Por exemplo, aqui em Uberaba, a gente tem esfera de amônia na cervejaria, na indústria de refrigerantes, na Mosaic, lá no frigorífico, tá? Por quê? A amônia ela é utilizada para resfriamento, principalmente resfriamento rápido, tá? Porque ela, quando você coloca ela sob pressão, ela baixa a temperatura rapidamente e consegue resfriar aquele recipiente onde ela está, ou aquele líquido, enfim, rapidamente. Para isso que é utilizada a amônia, certo? Inflamáveis líquidos, classe 3, né? Substâncias pertencentes a essa classe são de origem orgânica, como, por exemplo, diesel, óleo, querosene, carbine, toluol, acetona, dentre outros. Para vocês terem uma ideia, o thinner, que é utilizado para diluir tinta, ele tem em sua composição toluol, tá? Para uma resposta mais segura às ocorrências com líquidos inflamáveis, faz-se necessário pleno conhecimento de algumas propriedades físico-químicas do produto antes da adoção de quaisquer ações, tá? Então, por exemplo, diesel. Desculpa, gente, eu cheguei perto do fogo e minha garganta está coçando. Ai. Desculpa. Eu estava falando do diesel, etanol, gasolina, né, óleos, em geral. Posto de gasolina, por exemplo, vai ter essa simbologia, né? E esse tipo de combustível, esse tipo de inflamável, você não tem como apagar ele, a gente fala em profundidade. Para a gente apagar um princípio de incêndio, por exemplo, de um líquido inflamável, normalmente a gente utiliza o abafamento, tá? Para isso a gente usa pó, espuma, agente espumante, enfim, tá? Mas
o princípio de incêndio eu posso, ou o incêndio eu posso estar resfriando com água, certo? Ah, eu vou conseguir apagar o fogo completamente com a água? Se você conseguir jogar a água de forma que ela abafe a chama, sim, né? Mas aí vocês vão estudar isso melhor com o bombeiro, ok? Inflamáveis líquidos, né? Procedimentos em caso de emergência. Primeiro, eu tenho que saber a FISP dele. Atendente de emergência deve equipar-se com os EPIs indicados na FISP, que normalmente roupa impermeável, máscara, óculos, né? Eu vou me proteger. Evitar entrar na nuvem de gás e vapores, porque toda vez que eu tenho combustão de líquidos inflamáveis, ele vai evaporando e alimentando o fogo, né? Então, eu tenho que ficar, por exemplo, contra o vento, eu tenho que saber me posicionar para a língua de fogo não vir em mim, enfim, né? Tudo isso vocês vão aprender no decorrer do curso. Isolar a área do local do acidente com fita zebrada. É o que a gente estava tentando fazer aqui por causa do fogo, gente, porque a rua está toda bagunçada e o povo querendo passar de carro no meio da bagunça, né? E não tem gente para atender toda a chamada, a gente estava desviando os carros. Não é fácil, não, tá? Sólidos inflamáveis, a classe 4, né? Esta classe abrange todas as substâncias sólidas que podem inflamar-se na presença de uma fonte de ignição, em contato com ar ou com água e que não estão classificadas como explosivos. De acordo com o estado físico dos produtos dessa classe, a área atingida em decorrência de um acidente é normalmente bastante restrita, uma vez que sua mobilidade no meio é muito pequena, quando comparada a dos gases ou líquidos, facilitando assim as operações a serem desencadeadas para o controle da emergência. Quando eu falo de sólidos inflamáveis, gente, se eu tenho um princípio de incêndio, é aquela quantidade ali que vai pegar fogo. Se eu não tenho nenhum outro, né, comburente perto ou oxidante, pegou fogo naquilo ali, acabou. Né? O que não pode é ter outros riscos, pressão, outros comburentes perto, oxigênio, né? Por isso que os sólidos inflamáveis, eles abre aspas, bastante aspas, né? Um incêndio, por exemplo, ou um acidente com esse sólido, você consegue conter mais facilmente, tá? E por ser sólido, se não tem reação com nenhum líquido ou com água, né, eu consigo também descontaminar o ambiente com mais rapidez e eficácia. Vamos traduzir? Gastando menos. Basicamente isso, tá? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Tá beleza? Vamos continuar. Nós vamos até a classe 9 e a gente vai finalizar a aula na classe 9, ok? Em função da variedade das características dos produtos dessa classe, os mesmos estão agrupados em 3 subclasses distintas, sólidos inflamáveis. 4.1, que é sólidos inflamáveis, alumínio em pó revestido, o número ONU dele é o 1309. Substâncias sujeitas à combustão espontânea, algodão, o número ONU dele é 1365, carvão, 1361, entre outros, e substâncias que, em contato com a água, emitem gases inflamáveis, o carbureto de cálcio, o número ONU dele é 1402, e o césio, o número ONU dele é 1407. O que é esse número ONU? Eu vou deixar vocês com uma pulga atrás da orelha, que é assunto para a próxima aula, esse número ONU, tá bom? Fiquem curiosos. As plaquinhas de sólidos inflamáveis, né? Combustão espontânea ou perigoso quando molhado, também vão aparecer, principalmente nos caminhões que a gente vê aí transportando produtos perigosos nas estradas, tá? A que eu mais vejo seria essas duas aqui. Esse perigoso quando molhado
A gente vê pouco por aqui na nossa região, tá? Mas tem como saber. Próxima aula eu vou falar melhor. Amanhã. Vou deixar vocês curiosos. Substâncias oxidantes e peróxidos orgânicos. A classe 5, tá? Que também está dividida em mais duas subclasses. Sendo a primeira, substâncias oxidantes, exemplo, clorato de potássio. Oxidantes, gente, são os materiais que liberam oxigênio rapidamente para sustentar a combustão dos materiais orgânicos. Outra definição semelhante afirma que oxidantes são materiais que geram oxigênio a temperatura ambiente ou quando levemente aquecidos. Assim, pode-se verificar que ambas as definições afirmam que o oxigênio é sempre liberado por agentes oxidantes. Quando a gente fala oxidante, né, libera oxigênio, alimenta o fogo. Não sei se vocês já viram a física do fogo, onde a gente fala sobre o tetraedro do fogo e a reação em cadeia. Um deles é o oxigênio, tá? Eu não vou entrar nesse método, porque vocês vão ter essa aula com o bombeiro, tá? Com o Marcos. Então, eu não vou ficar entrando no assunto dele. Mas só para vocês entenderem. Quando eu falo que libera oxigênio, é que alimenta o fogo, porque só existe fogo se tiver oxigênio. Se não tiver oxigênio, não tem fogo. Por isso que a gente consegue apagar o fogo por abafamento. Uma das maneiras de comprovar isso facilmente, e que muita gente faz esse experimento, né, é você acender a vela e colocar um vidro em cima. Né? Em segundos, ela apaga e não acende mais. Por quê? Porque eu tiro o oxigênio, certo? Eu mino com o oxigênio dela. A própria combustão, o próprio fogo, ele consome o oxigênio. Quando não tem oxigênio mais, acaba o fogo. Ok? Substâncias tóxicas e infectantes, normalmente a gente vai ver isso aqui em lixo de hospital, ambulatórios, clínicas veterinárias, clínicas médicas, né? São substâncias capazes de provocar a morte ou danos à saúde humana, se ingeridas, inaladas ou por contato com a pele, mesmo em pequenas quantidades. A classe 6 ainda é subdividida em duas outras subclasses, né? Que pode ser as substâncias tóxicas, fenol, defensivos agrícolas, dentre outros, herbicidas, organofosforados, enfim, formicidas. E a subclasse 6.2, substâncias infectantes, que contenham patógenos ou estejam sob suspeita razoável. Patógenos, gente, são micro-organismos, bactérias, vírus, parasitas, fungos, né? Os resíduos clínicos que eu falei para vocês. Então, nós estamos saindo aí de uma pandemia onde isso aqui foi muito evidente o tempo todo, certo? A classe 7, que é a de substâncias radioativas, tá? Para fins de transporte, material radioativo é qualquer material cuja atividade específica seja superior a 70 kilobecquerel por quilo, tá? Aproximadamente 2 nanocourrier por grama, unidade de emissão de radiação. Aqui é só para conhecimento. Qual aparelho que eu uso para medir radiação? Ele chama Geiger, tá? G-A-G-E-R. G-A-I-G-E-R. Geiger, tá? Esse equipamento ele é utilizado quando há suspeita, né, de vazamento de material radioativo ou contaminação, tá? Ele é muito parecido com aquele detector de metais que a Polícia Federal utiliza em aeroporto, tá? Basicamente, o princípio de funcionamento é bem semelhante. Só um minutinho, pessoal. Me dá só um segundinho aqui. Já resolvi. Nesse contexto, atividade específica significa atividade por unidade de massa de um ou para um material em que o radionuclídeo
é essencialmente distradionuclídeo riboído de maneira uniforme a atividade por unidade de massa do material. Eu acho que tá errado isso aqui, gente, vou consertar. Essencialmente, o radionuclídeo é distribuído de maneira uniforme, tá? Na hora de montar o material, eu acho que comeu umas letras aqui. Depois eu arrumo, tá? O que eu quero dizer com radionuclídeo? Quando eu tenho material radioativo, o que acontece? Esse material, as células do interior, que a gente chama o centro das moléculas, né? E as partículas que ficam em volta desse centro, elas têm uma atividade muito intensa. E a partir do momento que elas ficam ali, né, se mexendo, vamos dizer assim, elas vão emitindo algum tipo de energia. Normalmente, energia em forma de calor. O material radioativo, ele emite uma energia que penetra na pele, por isso que é radioativa. É como se ele tivesse a frequência do rádio, certo? E aí isso pode causar danos a longo prazo, principalmente, porque quando a gente fala de material radioativo, não é porque eu encostei no material radioativo que eu vou morrer hoje, mas eu posso ter consequências a médio e longo prazo. Então, para efeito de classificação dos materiais radioativos, incluindo aqueles considerados como rejeito radioativo, a gente tem que consultar o material do CNEM, ou CNEM, Comissão Nacional de Energia Nuclear. Pessoal, quando eu falo de substâncias radioativas, o controle do CNEM é muito, 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 muito rigoroso. Porém, quando eu falo de material radioativo ainda, por mais que a gente ache que isso está só lá no raio-x, quando eu vou fazer exame, engana-se. Hoje, a maioria das empresas tem a gente chama de isótopo radioativo dentro da sua unidade produtiva. Por exemplo, a cervejaria, ela tem 7 linhas de produção. Em cada linha tem pelo menos 2 fontes radioativas. A Mosaic tem várias fontes radioativas. Toda empresa que faz embalagem, tá? Hoje a maioria delas tem fontes radioativas. A máquina que produz papel, ela tem uma fonte radioativa para controlar a espessura do papel, tá? São fontes radioativas não com um risco não tão elevado, porém é radioativo. Se é radioativo, tem risco, tá? E o CNEM vem de tempos em tempos para fiscalizar essas fontes, tá? E eles são muito, muito, muito rigorosos. Me surpreendeu muito quando eu trabalhava na área da indústria, né, receber uma visita do CNEM. Eu não sabia que eles eram tão ativos, tá? A sede do CNEM no Brasil fica no Rio de Janeiro, tá? E eles têm uma comissão que viaja, porque a partir do momento que você tem uma fonte radioativa na sua empresa, você tem que registrar ela no CNEM, porque o controle é imediato, tá? Se não tiver esse controle e tiver um acidente, você responde civil e criminalmente por isso. O que eu quero dizer com isso? Se você não avisou o órgão nacional, né, que você tem uma fonte radioativa e que você não fez controle e causou um acidente e teve uma morte, por exemplo, ou outros danos piores, você responde como crime, como se você quisesse causar aquele acidente, certo? É importante a gente saber disso, porque a partir do momento que eu sou contratado por uma empresa, eu também tenho que saber o que tem ali. E se tem uma fonte radioativa, eu tenho que saber. Se eu não souber e acontecer um acidente, e eu for lesado, a sequela é minha, ok? Substâncias corrosivas, a classe 8.
estamos terminando as classificações, né? São substâncias que apresentam uma severa taxa de corrosão do aço, normalmente são ácidos. Evidentemente, tais materiais são capazes de provocar danos também aos tecidos humanos. Basicamente, existem dois tipos principais, né, dois grupos principais de materiais que apresentam essas propriedades, que são os ácidos e as bases. Não é porque é base que não é corrosivo. Como exemplo de produtos desta classe, pode-se citar o ácido sulfúrico, o ácido clorídrico, ácido nítrico, hidróxido de sódio, hidróxido de potássio, entre outros. O ácido sulfúrico, por exemplo, né, também tem largo uso em várias áreas fabris, principalmente aqui na nossa região, tá? E assim vai. A plaquinha de corrosivo, né, que é a mãozinha machucada, né, e o número 8, classe 8. E a última classe que a gente vai ver hoje, que são substâncias ou artigos perigosos diversos. Esta classe engloba os produtos que apresentam riscos não abrangidos pelas demais classes. Para esses produtos são aplicados todos os procedimentos básicos, além de outros específicos, de acordo com o tipo de produto e local da ocorrência, né? Por exemplo, líquido temperatura elevada, não especificado, né, com o número ONU 3257. A plaquinha da classe 9 é essa aqui, né, onde vai colocar substâncias perigosas diversas. Nós vamos para a apresentação dos nossos slides por aqui, tá? E eu vou passar uma tarefinha para vocês para amanhã. A tarefinha é bem pequenininha, né? Para a gente começar a fazer atividades interativas aí durante a aula amanhã. O que eu quero que vocês façam, pessoal? É para vocês pesquisarem, não precisa imprimir, não precisa copiar, pode só salvar o PDF ou o arquivo do jeito que vocês acharem, uma FISPIC de um produto qualquer. Ah, Giovana, posso procurar a FISPIC do produto que eu trabalho na minha empresa? Pode. Ah, posso olhar a FISPIC do detergente que a minha mãe usa na minha casa? Pode, tá? Mas eu quero que vocês, pelo menos, salvem a FISPIC de vocês aí e tenham o arquivo em mãos, ok? Se vocês quiserem me mandar o arquivo amanhã, durante o dia, pelo WhatsApp, no grupo, se identifique, FISPIC tal, aluno tal, tá? Põe o nome de vocês e a gente vai fazer uma atividade amanhã durante a aula, ok? Dúvidas, pessoal? Vou abrir o finalzinho agora da aula para dúvidas, comentários. O que vocês acharam? Gostaram? Eu já comecei na pauleira total. Eu achei excelente. Obrigada, Sabrina. Achei excelente mesmo. Vai ser muito gratificante esse curso. A gente vai pegar uma parte agora, porque essa parte técnica de identificação é chato, tem que ficar falando. A hora que a gente começa a pegar as placas, os pictogramas e os equipamentos, fica mais interativo, né? E eu estou pedindo para vocês pesquisarem essa FISC justamente para vocês se inteirarem do assunto, porque muitas das vezes nós, da segurança, nós só pegamos o documento, muitas das vezes a gente nem olha, não tem nem tempo para isso. Sim. Ou não tem conhecimento, ou não tem nem interesse, porque a gente tem outros afazeres dentro da empresa. E é importante a gente saber, pelo menos, identificar os riscos principais de um produto, porque vocês que vão passar esse treinamento para quem vocês vão contratar, quem vai lidar com o produto, enfim, né? Em várias situações. Sim. Eu queria tirar uma dúvida, né? E às vezes, assim, se poder me esclarecer melhor como que eu poderia fazer. Pode Por falar. exemplo, no barracão de defensiva agrícola, nós temos vários defensivos agrícolas. Para eu colocar um quadro expondo as FISP de cada produto, ficaria muito extenso, porque são várias FISP. O que você orientaria a fazer? Tem algum escritório, alguém que fica perto, alguma coisa que fica próximo desse barracão,
que você poderia deixar com alguém, por exemplo, um almoxarife? Então, o que eu fiz foi o quê? Eu imprimi uma de cada produto e coloquei numa pasta. Sim. E essa pasta fica lá exposta, mas ninguém procura, ninguém. Mas vocês deram treinamento para as pessoas que lidam com esse produto diretamente? Sim, direto a gente faz curso através do Senar. E orientação, né? Isso, sempre Aplicação de orientando. agrotóxico, NR31, Isso, a roupa. isso, a roupa tem o local apropriado para lavar, tem a lavanderia, né, que é em Uberaba. Uhum. E é isso. Aí, o que que eu pensei? Às vezes, se tivesse que ficar exposto a essas físicas no barracão, é só esse caso mesmo, por ser muito, né? O que Ser que eu uma te oriento, Sabrina? Olhar todos os rótulos e as classes de risco deles, que provavelmente vai ser quase que uma só, abre quantidade. aspas, né? Colocar essas plaquinhas em evidência, fora o rótulo, tá? Então, vamos supor que é uma classe 9. Tô chutando, tá? Você colocar uma plaquinha de classe 9 e você colocar uma advertência. Tem dúvida? Procure a FISP do produto, que aí eles vão começar a se interessar, né? Sim. Onde que está Uhum. isso? Como é que eu vejo? Né? E É. aí Eu, você, eu, em eu, sina- DDS, falar sobre isso. eu sinalizei o barracão com placas identificando as classes, né, de cada produto, da rotulagem, pelas cores. Uhum. Sabe? Aí eu identifiquei e identifiquei a nomeação também, que é o nome defensivo, inseticida, essas coisas, sabe? Herbicida, Herbicida, formicida. isso, e tipo, foliar também. O Uhum. foliar, você vê ele como químico? Ele é também, porque ele tem organofosforados, organoclorados. Tem que ver se tem isso ou não. Seria uma FISP legal de você trazer para a gente analisar. Certo. Porque aí a gente vê essa composição. Esses nomes todos que eu falei para vocês são orgânicos que podem causar toxicidade ou até a morte no homem, Sim, tá? porque eles falam assim que eles colocam os foliar na parte externa do barracão. Só que essa parte externa tem o piso adequado, tem as canaletas, né? Porém, a parte da lateral é aberta. Aí eles alegam que esse produto não é químico, ele é foliar, ele não é prejudicial ao meio ambiente e nem, tipo, animais, essas coisas, Tá, entendeu? mas ele pode tomar chuva, pode tomar sol, que aí a gente tem que ver a composição química para Ah, estabelecer isso, né? entendi. Ele é inflamável, não é inflamável? Porque, como eu Não, na falei, rotulagem dele, não. né? Hora que cair, ele não vai concentrar no solo, porque você vai aplicar ele nas plantas. Mas você tem que tomar ação, porque senão pode concentrar e tudo que é muito desregula a harmonia, Sim. tá? Uhum. E aí a gente tem que Não, não é só barracão de veneno, né? Nós temos a funilaria, que tem vários produtos químicos, né? Nós temos o lavador, que tem produtos químicos também, que é produtos de lavar os veículos, né? Tem tem óleos, né? Óleo, graxa, lubrificante. Pois é, a loja que está pegando fogo aqui do lado da minha casa é de reparo de carros, né? Ah, Então tem muito material inflamável, tem borracha, solvente. carpete, madeira, plástico. Tá um cheiro horrível na hora que a gente Ixi, chega lá perto, né? É, Fora graxas, óleos, essas coisas. Então, assim, você que trabalha numa área tão diversa, né, de riscos, seria interessante você trazer uma FISP dessa que você tem mais dúvida para a gente estar é, discutindo, porque a ideia é a gente ler a FISP junto, vocês aprenderem a pesquisar, e alguns itens que eu vou estar mostrando aqui amanhã, né, que é o complemento da classe de risco, né, vai estar lá na FISP, que aí a gente vai saber identificar, certo. certo? Ok, tá bom. E você, Joyce? Você está atuando na área ou não? Eu atuo na área ocupacional, mas eu tenho acesso a tudo. Você está na AMO? Não, eu estou na WR. Ah, você está na WR. Mas tem Lá. pouco tempo que você foi contratar. Ah, é mesmo, você estava grávida, eu lembrei agora. Não, era Não, você? Era nossa senhora. Giovana. Nossa É, senhora, né? Era eu, Giovana. Giovana ainda está lá?
Giovana formou em psicologia em janeiro, aí ela abriu um consultório na clínica do lado. Não, mas ela tá chique demais, ué. Então, o bebezinho dela faleceu. Você tá brincando? Não sabia, não. Aí ela optou em não ficar na área, ainda eu tô lá. Mas eu tenho bastante acesso à FISP, porque a gente está com uma empresa aí que tem um conteúdo bacana, que dá para levar uma FISP que dá muito questionamento em relação à insalubridade. Boa. Tem muito produto químico que depende da avaliação, né? Da análise química que a gente faz. Uhum. Porque tem empresa que relaciona que, devido ao uso, já tem, por estar ser um agente nocivo e estar exposto, já acha que é insalubre, né? Eu falo muito para os meus alunos sobre isso, né? A Isabel, que saiu agora, formou agora, o Alex, eles me perguntavam muito sobre insalubridade, periculosidade, né? E nós, principalmente nós da área da segurança, tudo a gente acha que é insalubre, tudo a gente acha que é periculoso, e não é assim. Eu oriento da seguinte forma: você está trabalhando numa empresa, chega um funcionário, vira para você e fala assim: porque eu tenho direito à insalubridade. O que eu tenho que responder, Isabel? O funcionário chegou para você e falou assim que tem direito à insalubridade. O que você tem que responder? Vai procurar. Ai, meu Deus. Não, você esqueceu. Olha aí embaixo aí. Depende também procurar, tipo, um setor que vai saber falar mais sobre. Mas se é da segurança, tem que procurar o TECAT. O LTCAT. Se a empresa não tem que providenciar. Então, agora com o envio do e-social, está meio que obrigando, né, as empresas a trabalhar perante a norma, né? Então, eles estão sendo mais flexíveis e está sendo mais entendível para eles. Porque, assim, como a gente é de medicina ocupacional, quando a gente vai fazer uma visita técnica, a primeira coisa que eles perguntam, esse produto aqui é insalubre, meu funcionário usa, aí eles acham que a alergia já puxa insalubridade, é muito leigo. Então, assim, a gente tem que ter um cuidado até no que falar, né? Tudo depende, gente, tudo depende. Temos que analisar à luz da lei, ponto. É isso mesmo. Então, está meio que forçando o dono da empresa a cuidar mais do funcionário, né? Porque o que eu falo muito é o seguinte: por mais leigo ou analfabeto que seja, porque tem empresas que contratam pessoas que não têm esse bloqueio, mas, assim, uma coisa mais fácil que tem é a informação, que é a internet. Então, uma pesquisa mal feita é onde causa as ações trabalhistas. Também. Então, assim, a FISP respalda muito o dono da empresa. Sim. E os treinamentos, né? Porque contratar só para ter mão de obra também é o que a gente trabalha em cima das empresas. Mas a gente ainda tem mais um item a colocar aí, né? Que agora eu me perdi. Eu fui olhar outra coisa e me perdi que eu ia te falar. Mas quando a gente responde para o colaborador o depende, né? Porque tem muita empresa que também não informa aquele colaborador sobre riscos. Sim. Então, não resolve, tá? Então, toda vez que eu estou falando de produtos, principalmente produtos perigosos, eu preciso de medição. E depende também do famoso cabeção, né? Vocês vão conhecer o cabeção agora. Quem que é o cabeção? O juiz. Na hora de um litígio trabalhista, eu tenho a lei, claro, a empresa segue a lei, eu consigo provar ou não, né? Todas as medidas, mas dependendo do cabeção, ele não dá insalubridade, ponto final. Ele entende que você foi eficiente, a empresa foi eficiente e não tem aquela condição mais, né? E tem juiz que não aceita, né? Que insalubridade é insalubridade, ponto final, e pode fazer o que for que ele vai dar como insalubre. Então, depende também do cabeção, não tem como, tá? Infelizmente, a gente ainda está na mão, né, da interpretação da lei. As revisões de lei que a gente está tendo hoje, principalmente das normas regulamentadoras, vem nos ajudando, principalmente nós da segurança, medicina ocupacional e o próprio governo, a ter um posicionamento mais imparcial, vamos colocar assim. Não depender tanto do cabeção.
Mas isso é só a longo prazo, gente. Não É. adianta eu falar assim, a mudança do eixo social vai ser lindo, maravilhoso e vai acabar com todas as irregularidades. A curto prazo, não, mas a longo prazo é o que a gente espera. É um trabalhinho de formiga, né? Exatamente. E nós da segurança somos formiguinhas. Isso. E aí, Alex, gostou da aula? Aí, Ixi, não te ouvi. tá ouvindo agora? Tô. Muito boa aula, entendeu? Bem interativo. Sábado, a aula também prática foi muito boa, entendeu? Eu aprendi muita coisa que realmente eu não tinha noção, entendeu? Foi muito boa. Se continuar assim, como se diz, eu acho que atendeu a minha expectativa muito mais do que eu previa. Foi muito bom no sábado, então espero que continue. Qual o celular dele agora, tá bom? Vamos pegar aí a FISP e trazer para amanhã para a gente fazer a interação. A Daniela, que eu vi a carinha dela mais ou menos. Daniela, tem dias expectativas? Foi legal? César? E a Natália? Atendeu as expectativas. Ah, então tá bom. Ô, Giovana, como Oi. que vai ficar o nosso conteúdo? Vocês vão direcionar direto no grupo? Tudo no grupo. A gente montou um grupo para isso. Até as aulas práticas também a gente vai ter conteúdo para acompanhar, ou o prático vai ser somente o prático? Eu falo assim, independente do instrutor. Tá, eu não sei se a aula prática eles vão disponibilizar no grupo, se vai ter gravação, ou se tem material, como que é. Porque como eu não estou nessa parte prática, eu não tenho como responder por eles. O que eu vou orientar vocês? Pergunta lá no grupo, né? Direciona a pergunta ou para a Kátia ou para a Vanessa. Eu acho que para a Vanessa, porque ela vai auxiliar aí. E aí eles respondem por lá. Todas as dúvidas que vocês tiverem, todas as críticas, olha, não recebi material e tal, coloca lá no grupo que a gente vai estar respondendo por lá. O grupo foi criado para isso, para essa interação e para facilitar, né, também a resposta, porque até que manda para um, que manda para outro, a gente já manda direto, fica fácil. Os slides de hoje você vai disponibilizar? Vou. Amanhã à tarde eu estou mais tranquila, e aí eu vou mandar direto para a Vanessa e ela vai estar disponibilizando para vocês no grupo, tá? Provavelmente eu já disponibilizo de hoje e de amanhã. Tá bom? Mais alguma dúvida, pessoal? Ó, são 10 para as 10. Eu vou finalizar a aula por aqui. Qualquer dúvida, ainda estou à disposição, tá? E não esqueçam da nossa tarefinha para amanhã, tá? Amanhã é dia 4, certo? Para 4/4. Amanhã, às 7 horas, estaremos nesse mesmo bate-local, nesse mesmo bate-espaço, para estarmos aí continuando nossa bate-aula. Beleza? Beleza, Boa Giovana. noite para vocês, Até pessoal. amanhã. Boa noite para todos aí. Boa noite, Ó, boa noite. fica firme aí, hein, menina? Vou ficar boa. Tô doidinha para aula prática. Qualquer coisa você vem e só assiste. É verdade, mas o bom é a prática mesmo, né? É. Mas tá Então bom. tá bom. Obrigada, até mais. Boa noite, meninos. Beijo, beijo. Até amanhã. Oi, Florzinha. Falou. Que linda que ela tá. Beijo. Com Deus. Tchau, com Deus.